Sabe, meus queridos, a palavra em Apocalipse descreve a Babilônia, descreve a meretriz, descreve a prostituta. Essa prostituta, ela não é mais ninguém mais, ninguém menos do que a falsa noiva do Cordeiro. Em Apocalipse fala muito dela, que ela ilude as nações, que ela ilude os reinos. E a palavra fala Jesus Cristo falou dos falsos profetas, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Essa palavra, se possível fosse, é porque quem realmente é nascido de Deus, ele pode ser enganado até por um curto período de tempo. Mas como ele tem o Espírito Santo morando, habitando em seu interior, ele acaba percebendo as nuances diferenciais entre realmente quem é de Deus e quem não é, e o que é de Deus e o que não é. Então, por isso que, se possível fora, Jesus disse, enganariam até os escolhidos com os seus sinais. E hoje, em oração, o Senhor me falava de duas coisas. Me falava da igreja, aquela igreja que ela não necessariamente ela não tem uma placa. Eu não quero dizer com isso que as igrejas que têm uma identificação atualmente, elas não se enquadram. Muitas delas sim, embora não devesse ter identificação de placa nenhuma, mas algumas têm até uma identificação. Essa identificação, na verdade, ela nos separa uns dos outros, né? Mas existem. É o que eu sempre digo, eu sou daqueles que diz que existe uma igreja dentro da igreja. Eu acho que dentro da igreja batista existe uma igreja de Cristo. E não que a igreja batista é a igreja de Cristo. Eu acho que numa igreja presbiteriana existe a igreja de Cristo. E não que a presbiteriana seja a igreja de Cristo. Assim como a Assembleia de Deus e tantas denominações que foram criadas por falta de amor, por falta de empatia, por falta de humildade, porque cada um, crendo de uma maneira, divergindo em pequenas coisas, criou para si uma denominação ou um grupo. As divisões surgem por orgulho. As divisões surgiram por orgulho, pela falta de maturidade de cristãos saberem conservar o que mais importa. Em nome do mandamento do Senhor que dizia, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E Jesus, ele tinha comportamentos diferenciados com cada discípulo. Do ponto de vista de justiça, ele tinha o mesmo amor, mas Jesus, de acordo com o que cada discípulo representava para ele, ele tinha níveis de amizade, níveis de compromisso e níveis de relacionamento. Os que mais se davam a Cristo, a estes ele também dava a eles certos privilégios, podemos dizer assim. Por quê? Porque é uma questão de confiança. Você não pode expor a sua vida, o total de sua vida, para uma pessoa que não tem a capacidade de gerenciar a porta que o tanto que você deu a ele. Então tem pessoas que a gente deve amar a todos, nós devemos amar a todos, mas em compensação você não pode abrir o leque de suas fraquezas, de sua intimidade. Você não pode delegar a uma pessoa que não tem capacidade de gerenciar aquilo que você entrega a ela. Então você deve amar a todos, mas você tem que ter preservar certos níveis de relacionamento. Então Jesus tinha isso, mas Jesus andava com todos. E Jesus procurava, eles tinham divisões entre si. Sim, tinham, os discípulos de Cristo já tinham isso.
Já tinha um que queria sentar à direita no trono dele, o outro que retrucava o que Jesus dizia. No momento que Jesus disse na cruz, no momento da ceia, eles se dividiram. Quem será que há de nos trair? Um olhava atravessado para o outro. Mas enfim, e Jesus deixou claro quem o havia de o trair, né? Para que não ficasse aquele espírito de divisão entre eles. Jesus sempre aplacou, mas infelizmente existe entre nós essa questão de nos dividirmos, né? Não existe no coração de Jesus, mas entre nós existe essa questão de nos dividirmos, de não sabermos viver com as diferenças, e daí as denominações. Mas como eu estava falando, existe uma igreja dentro de algumas igrejas, né? Existe a Igreja de Cristo, aquela que não tem placa, aquela que tem o sobrenome dela, é como se fosse dizer Igreja Cristo, né? Então, pode-se dizer Igreja Cristã, tem o sobrenome, como se Jesus Cristo, né? Que Jesus era o nome humano dele, e Cristo era a missão, era o que ele era o Messias, né? Uma outra palavra para Messias. Então, Igreja Cristã, como se o sobrenome dessa igreja realmente fosse o nome do Senhor Jesus Cristo. A Senhora Cristo. A igreja de Jesus poderia se chamar Senhor, né, se fossem apresentados Senhor e Senhora Cristo, como se usa, né, na nossa sociedade. Senhor e Senhora Silva, Senhor e Senhora Barreto. Então, Senhor e Senhora Cristo. Então, ela leva o nome do noivo. Então a gente vê muito, meus queridos, que a gente tem muito problema hoje temos mais do que nunca, e vai aumentar. Eu vejo um expressivo aumento, principalmente nos países livres, não nos países onde falar de Jesus é proibido, mas nos países livres como o nosso, por enquanto, né? Um aumento significativo de igrejas, de denominações. Meu Deus, todo dia parece uma diferente. Mas infelizmente o que a gente vê é que na liturgia delas, no dia a dia, a maioria delas é muito parecida entre si. O que a gente vê na maioria delas? Exaltação à denominação, um espírito de arrogância, onde uma se acha mais superior do que as outras no louvor, na palavra, no método de discipulado. Meu Deus, eu mesmo não me aguento. São 37 anos, eu não vejo, meu Deus, eu não queria ser, de certa forma, pessimista, mas eu não vejo progressão, gente. Eu vejo involução e não uma evolução. Porque uma igreja abre do lado da outra. Eu me lembro que na época antiga, para abrir uma filial de uma denominação, de um grupo cristão, a primeira coisa que eles olhavam quando queriam abrir um ponto de pregação, uma igreja, enfim, era se naquele lugar tinham poucas igrejas cristãs que falavam de Jesus, que pregavam o evangelho. Mas hoje abre uma do lado da outra. Uma do lado da outra, tem uma aqui, a outra, e o objetivo e as mensagens. Meu Deus, o maior foco das igrejas que abrem não é, meu Deus, é tão descancarado isso. O maior foco que abre não é o pecador que ainda não conhece o Senhor, mas é o crente da outra igreja, entendeu? As programações são todas voltadas para quem se diz cristão, se diz crente. E existe uma mala direta que vai para o membro da outra igreja. Eu já vivi isso. Eu vivi de um grupo que eu nunca cedi meu e-mail para eles. Depois eles vinham na igreja que eu frequentava na época. E depois de 2 anos vieram abrir uma denominação. Essas igrejas, eles se comportam como cavalo. Essas novas igrejas, aí, muitas church, se comportam literalmente como cavalos de Troia. Eles, em nome de um amor, em nome de uma experiência de relacionamento, eles vão até certa cidade,
se apresentam, ou pregam, ou participam de uma conferência, aí olham o potencial que tem de levantar novos prosélitos, não novos convertidos, novos prosélitos, porque eles não olham para a cidade num olhar de realmente ganhar vidas para Jesus, mas eles olham para a igreja, para o potencial econômico onde eles estão pregando, e vem a possibilidade de também de participarem daquilo, de oferir lucros com aquilo, de ganhar poder, ganhar status com aquilo. E quando vão, às vezes, pregar ou cantar numa igreja dessas cidades aí, vem uma oportunidade futura de abrir uma sede do seu próprio arraial, do seu próprio domínio, e abre muito próximo daquelas igrejas onde eles, há tempos atrás, foram, de certa forma, ingenuamente convidados para ministrarem, para cantarem, para pregarem. Então a gente vê tanta coisa desse meio gospel, é tão terrível, meus queridos, o que a gente vê desse meio gospel aí. Eles se comportam como cavalos de Troia. Você os convida e eles parecem bem intencionados, e não dá um ano, dois, você vê aquele que você convidou mandando e-mail para os membros da tua igreja, numa mala direta, convidando você a ir na igreja deles aqui. Aqui em Florianópolis tem igrejas que começaram assim, começaram não ganhando ninguém. E eu conheço gente de antigamente que faz parte do quadro de liderança dessa igreja, da mesma igreja que eu frequentei no passado. É tudo assim, é uma briga. As pessoas saem de um lugar e vão para o outro, e vão para o outro, e vão quicando, igual bola de ping-pong. Vão quicando de uma igreja para outra. E a gente não vê progressão, a gente não vê evolução nessas vidas, elas ficam apenas o que se diz nessas igrejas, o mantra falado, enfim, gente. E eu só quero lembrar no final dessa conversa rápida aí, porque tenho 15 minutos para falar e não ser fracionado o que eu falo pelo sistema de rede social, ele me permite falar 15 minutos. E hoje o que o Senhor tinha me falado é que a noiva de Jesus, a noiva do Senhor, ela gera filhos para Deus e cuida deles. E tem pastores que são segundo o coração de Deus, que dão a vida pelas ovelhas. Essa é a característica da noiva. E há algumas delas, não são maioria não, são minoria. Dá para contar nos dedos aquelas que são noivas. E a maioria dessas que se levantam nessas inúmeras conferências e movimentos e essa coisa toda, palestra motivacional para ganhar dinheiro, para ficar rico, para resolver seus problemas existenciais. Essas igrejas que gastam horrores em mídia, em painéis e telões, e meu Deus, estas igrejas assim, essas são as que entram 10 por uma porta e saem muitas vezes 11 pela outra. Ou entra 8 e sai, entra 10 e sai 8. E elas, em vez de gerarem filhos para Deus, elas agem como mães solteiras, aquelas que são irresponsáveis, que geram filhos que acabam se tornando bastardos. As pessoas entram num lugar desse, onde o evangelho não é pregado de forma genuína, não se convertem e se tornam mais pessoas que jamais entrarão numa igreja novamente, porque não ouviram a mensagem do evangelho verdadeira, que as fez se converterem. Então, em vez de elas gerarem filhos para Deus, elas geram pessoas feridas. E muitas vezes, em vez de tornar, como Jesus Cristo disse, em vez de tornar numa pessoa, num filho de Deus, ela torna as pessoas em pessoas 2 vezes mais filho do inferno, gente. Pessoas que depois saem chutando, cuspindo e falando mal da verdadeira igreja, como se a verdadeira igreja fosse responsável pelas ações da má igreja. A verdadeira igreja de Deus, ela existe. E ela fala do Cordeiro e ela cuida muito bem.
ela não busca sua própria glória.